Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo para vocês da série Traduz para mim. Antes de mais nada, toca o sininho, te inscreve aqui no meu canal, te inscreve lá em todas as minhas mídias, te inscreve lá no meu blog, te inscreve lá no Insta, lá no Facebook, lá no Twitter, lá no Telegram, em todos os lugares. Gente, e toca o sininho aqui. Lembrando, toca o sininho aqui, convida o amigo aquele, o gato, cachorro, papagaio. Dá o teu like aqui, que isso é muito importante para o YouTube entender o nosso conteúdo como relevante. E hoje eu vim aqui falar para vocês de novo sobre a questão Binance, que passou a semana toda aí saindo notícia. E tivemos aí, inclusive, 2 comunicados da Binance, ok? Vem comigo, fica comigo até o fim. Então, gente, essa semana foi mais uma semana de falatório em volta da questão da Binance, né? Algumas informações corretas, outras nem tanto, né? Um pouco de sensacionalismo em cima também, né? Faz parte. Mas sim, várias coisas aconteceram. A Binance, inclusive, soltou alguns comunicados muito importantes, né? E eu achei muito interessante uma matéria que eu li no Livecoins. A matéria é do Marcel Pittman. Não conheço o Marcel, né? Mas sou leitora do Livecoins, né? Que diz que o Marcel é um entusiasta de cripto, né? Mas eu achei a matéria dele muito bem colocada, porque ela traz uma linha do tempo das coisas que foram acontecendo com a Binance ao longo do caminho, que culminaram aí nesses anúncios da Binance aí, que um deles é justamente a questão do QIC, o fim do anonimato. Né? Eu achei muito completo esse texto que ele publicou, esse artigo dele, e eu queria compartilhar ele aqui com vocês. Bom, enfim, o artigo dele diz: maior corretora de criptomoedas do mundo cedeu para a regulação, vai pesar para o mercado? Em suma, cada país ou região possui suas próprias regras, portanto, se a Binance não segui-las, vai enfrentar problemas. E aí ele faz uma linha do tempo que eu achei aqui bem interessante. A vida não está nada fácil para a Binance. 25 de junho, regulador do Japão emite alerta. 26 de junho, Ontário, no Canadá, pede para a Binance bloquear usuários. 2 de julho, reguladores da Tailândia e Caimã entram com ação. 8 de julho, regulador da Polônia emite alerta. 13 de julho, saques em Fiat na Inglaterra foram bloqueados. 15 de julho, regulador na Itália emite alerta. 16 de julho, encerra a negociação de ações tokenizadas. 26 de julho, limita a alavancagem em 20 vezes para novos usuários. 27 de julho, CZ quer deixar cargo de CEO para alguém com experiência regulatória. Para quem não sabe, o CZ é o CEO e o dono da Binance, né? 28 de julho, limita saques em 0,06 BTC para usuários sem QIC, que é a questão da identificação, e é o que a gente vai falar aqui. E aí ele conclui: afinal, a exchange, como conhecemos, vai acabar? Não exatamente. O volume diário da Binance não deve sofrer impacto, pois grande parte é feito por arbitradores e baleias que sabem contornar essas restrições através de conta PJ e em paraísos fiscais. Uma das grandes facilidades da exchange era o limite alto de saques sem QIC. De fato, ainda restam outras exchanges, etc. Ele fala aqui de outras exchanges. E aí ele atribui aqui que, como sempre, o prejudicado é o pequeno e médio investidor, que fica obrigado a expor dados pessoais sensíveis para continuar utilizando a exchange. Por que a Binance cedeu para os reguladores? Isso é a opinião do autor. Mesmo que CZ diga que a Binance não possui sede física, os reguladores locais não querem saber disso. Na Inglaterra é proibido oferecer alavancagem acima de 30 vezes. Além da liquidação forçada ter que ocorrer antes de zerar todo o saldo do cliente. Além disso, é obrigatório informar qual percentual dos clientes perdeu dinheiro no produto. Em suma, cada país ou região possui suas próprias regras, portanto, se a Binance não segui-las, vai enfrentar problemas. Isso pode afetar os parceiros locais, gateways de pagamento em moeda fiduciária, gerar multas e, eventualmente, processos que vão, aos poucos, inviabilizar a operação como um todo. E aí ele conclui, e eu concordo com ele também, que alguma exchange está salvo? Não. Mesmo a Coinbase, que já pagou uma multa de 6,5 milhões por Charlie ter manipulado o preço e volume do Litecoin, está sendo investigada em outros casos. Enquanto não existir uma regulação para o setor, a dúvida fica no ar. As incertezas envolvem a atuação dos formadores de mercado,
internos ou parceiros, venda de informações para grandes arbitradores, criptos, que na verdade são valores mobiliários, instabilidade de sistemas em horários de pico, entre outros. A regulação será ruim para o setor? Ele pergunta. Olha, com certeza vai trazer restrições, já que hoje, na teoria, qualquer coisa é permitido. No entanto, só o fato de definir limites e regras torna o setor mais atrativo. Novos tokens podem ser criados e ofertados dentro da lei, assim como abre as portas para as empresas e investidores que antes evitavam a zona cinzenta. Em resumo, o final será positivo. Isso é a opinião do autor, né, que eu digo de novo, é o Marcel Petman. Marcel é trader e analista de criptomoedas desde 2017. Atuou como trader por 18 anos nos bancos UBS, Deutsche e Safra. Além de youtuber em seu canal Radar BTC, foi reconhecido em diversas premiações como um dos maiores interlocutores do Bitcoin do país. Maximalista convicto, acredita na falência da moeda fiduciária, aquela emitida pelos governos. Esse artigo foi escrito pelo Marcel. E o que a gente tira dele aqui? Primeiro, gente, a gente tem que ter, assim, essa questão do fim do anonimato, né? Muita gente aí criticando a Binance. A gente tem que entender, antes de mais nada, que essa não é uma questão que a Binance está fazendo porque quer. A Binance, para se manter como empresa, como a maior que é hoje no mercado, a Binance, de fato, ela tem que, de certa forma, ceder ao poder regulatório. Se ela não ceder, o que acaba acontecendo? Acaba com a empresa. É um dia após dia, mais e mais países estão cobrando a questão da regulamentação na Binance. Então, a Binance, ela tem que se regularizar em diversos países, inclusive naqueles em que ela foi proibida, como também ela tem que se regularizar, né, burocraticamente falando, para evitar de ser banida de outros países, certo? Então, assim, é ruim a questão do KYC. Gente, depende. As outras empresas também fazem KYC, né? Todo mundo tem que fazer o KYC. Na verdade, aqui a Binance está cedendo a uma coisa que já vem constantemente acontecendo com as demais empresas. Eu vou dar um exemplo aqui, até um exemplo meu. Essa semana eu não tinha KYC, não tinha conta verificada na Kraken, e eu tive que fazer, eu fui mexer na Kraken, fazia dias que eu não mexia na Kraken, e ao mexer na Kraken, eu me deparei com os meus limites todos zerados e tive que fazer a verificação de conta. Eu não tinha verificação de conta lá, minha conta era simples, e eu tive que fazer a verificação de conta lá na Kraken. Então, gente, essa questão do KYC era uma questão de tempo. Certo? Então, ninguém consegue andar à margem do sistema todo o tempo, por mais que queira. Então, a filosofia da empresa, do CEO, do CZ, pode ser muito bonita no papel, mas na prática, o que a gente vê em todos os países, inclusive no Brasil, inclusive, né, é de que a empresa ela vai ter que se adequar ao poder regulador de cada país, né? Assim como aqui também não está livre a gente já falou nisso no passado, de outras regulamentações aí atingirem a Binance, né? E fica todo mundo com medo disso. Será que agora vai ter reporte? Não vai ter reporte? Até onde eu sei, continua como está, sem reporte, porque ela continua sendo uma empresa estrangeira aqui. Agora, a questão do KYC, óbvio, por óbvio, agora, acima do 0,06, acabou o anonimato. Uma vez que é acabado o anonimato, todo mundo tem que ter o KYC lá, a gente tem que pensar, sim, no futuro tudo é possível. Hoje, ainda não há a figura da entrega da IN 1888 lá na Binance, mas no futuro a gente tem que pensar que sim, se tu tiveres a conta verificada lá, não está livre de no futuro isso acontecer, em função dos motivos que a gente já sabe, já trouxe aqui antes, que é a questão dela aceitar o BRL aqui no Brasil, ela operar de fato como uma exchange nacional aqui também, né? Então, gente, só tem que ficar claro que sim, a Binance fez, mas não, a Binance não fez porque quis, ela fez porque é uma tendência normal do mercado, né, como um todo. A gente está vendo aí no mundo um sentido de regulamentação nas criptomoedas, nos criptoativos como um todo, né? Então a gente está vendo aí a questão de combate à lavagem de dinheiro, a questão do grafite, tem N coisas estão acontecendo no mundo inteiro. A gente teve aí até a questão do G7, que a gente vai falar em outro vídeo aí, que é a questão até do esbarrar em questão de soberania de outros países, né?
quando os governos do G7, né, posteriormente ali do G20, fazem esse tipo de exigência de que tributação mínima aconteça em todos os países, né? Então, assim, muita coisa está acontecendo no mundo que converge para esse tipo de coisa que aconteceu na Binance. Esse comunicado da Binance do QIC é preocupante? Depende, né? Se a gente pensar no aspecto de que ela está fazendo isso para se manter, não é preocupante, muito antes pelo contrário. Eu diria agora, de fato, sim, ela está buscando uma solução para andar, né, onde ela deve andar, que é justamente nas questões legais de cada país, para que ela possa funcionar com segurança. Tem um outro detalhe aqui que aí não entrou no texto esse, porque acho que não era o objetivo dele, e eu quero falar disso, porque daí é o meu objetivo, que é a questão tributária e fiscal. A Binance publicou também, apresentando o Binance Tax Reporting, to API. Companheiros Binancers, isso é um comunicado oficial da Binance. A Binance lançará a ferramenta de relatórios fiscais, isso foi em 28 de julho de 2021, uma nova ferramenta de API para permitir que usuários da Binance mantenham facilmente o controle das suas atividades criptográficas, a fim de, isso aqui foi traduzido ipsis literis, tá? A fim de garantir que se cumpram os requisitos de relatórios definidos por seus órgãos reguladores, e os usuários podem acessar a ferramenta de relatórios fiscais em conta gerenciamento de API no site e no aplicativo da Binance. A ferramenta de relatórios fiscais permite que os usuários transfiram o histórico de transações do usuário somente leitura e registros de ganhos e perdas de capital na Binance para ferramentas de fornecedores de impostos de terceiro. Obtenha uma visão geral em tempo real de suas obrigações fiscais locais, integrando ferramentas de fornecedores de impostos de terceiros por meio da ferramenta de relatório de impostos, onde a função de importação de API puxará dinamicamente o histórico de transações e registros de mais de um ano financeiro para arquivar impostos. A Binance ainda acrescenta aqui uma isenção de responsabilidade. Binance não fornece consultoria fiscal ou financeira, dependendo da estrutura tributária do país. Quando você comercializa commodities e o evento produz ganhos ou perdas de capital, pode ser necessário pagar impostos. A estrutura regulatória para a tributação de criptomoedas difere de país para país. Portanto, recomendamos que você entre em contato com seu consultor fiscal pessoal, eu diria aqui contador, né, para obter mais informações sobre suas circunstâncias pessoais. É sua responsabilidade pessoal selecionar a jurisdição fiscal correta que se aplicar a você. Ao usar essa ferramenta, você reconhece que a Binance não está comercializando ou solicitando que você negocie, mas fornecendo uma ferramenta para seu uso pessoal e para sua conveniência. Aviso de risco. A negociação de criptomoedas está sujeita a alto risco de mercado. Por favor, faça suas negociações com cautela. Binance fará todos os esforços para escolher moedas de alta qualidade, mas não será responsável por suas perdas comerciais. Obrigado por seu apoio, time Binance. Gente, o que mudou aqui, nesse aqui? A gente falou anteriormente aqui da questão da nota anterior, que foi a questão que se refere à matéria, que foi a questão do QIC. Aqui é a questão do tax, a Binance falando sobre a emissão de relatórios, coisas que eu já falei diversas vezes aqui, né? A crítica aos extratos, né? Então vamos, curto e grosso, o que mudou, tá? Eu testei as ferramentas, ok? Testamos aqui, não é? Eu testei, testamos, porque eu não faço nada sozinha. Então, assim, testamos a ferramenta e a partir dos testes da ferramenta, primeira coisa, foram resolvidas algumas questões técnicas. Por exemplo, 500 registros por request, antes era senha, paginação em alguns endpoints que não tinham, coisas assim. Agora tem os trades fiat, antes não tinha os trades fiat. Mas a gente já observou que o P2P e o ATC ainda não tem na API. Então, continua a falha na API nesse sentido. A nota essa, que eles falam de uma API terceirizada, é ensinando a usar a Coin. A Coin é um serviço de terceiro igual, tipo Coin Tracking, para quem não conhece. Então, não foi feito nada relacionado a relatório fiscal. Na verdade, ela está recomendando aqui baixar os arquivos e encaminha aqui para um serviço pago, que é o Colin.io. A API deles não está boa, inclusive ela tem
um aviso na API, né? Quando vai usar a API da Binance lá na Coin, ela alerta que a API é incompleta e que certas operações têm que ser adicionadas manualmente. Resumindo, gente, com relação a relatórios e tax, tem gente que até que me afirmou que, não, agora a Binance gerou um relatório da IN 1888. Longe disso, não está funcionando 100%. Muito antes, pelo contrário, tá longe, até vamos dizer que assim, talvez seja positivo no sentido de que é um primeiro caminho, ok? Mas tem muito a aperfeiçoar. Então, por hora, a minha opinião sobre a mudança essa de API e relatórios é que não foi feito nada e não se lançou nenhuma ferramenta. Apenas se fez um tutorial ensinando a usar um serviço de terceiro que não funciona. Isso, infelizmente, é a grande real sobre essa nota da Binance. Gente, como eu estou dizendo aqui, pode ser que esse seja um primeiro caminho para que ela comece a se atentar melhor à questão dos relatórios, extratos, arquivos, etc. E para que, de fato, isso melhore. Então, assim, é positivo no sentido que se ela tentou fazer algo aqui, é porque ela já viu que algo está muito errado ali. Então, assim, talvez seja um primeiro movimento no sentido de acertar as questões de relatório para que a gente possa fazer o reporte da IN 1888, como possa fazer uma tributação bacana em cima dos relatórios da IN. É um primeiro passo, talvez, nesse sentido. Não está bom ainda, sim, não está bom ainda. Mas talvez, a partir daí, a partir desse reconhecimento, a gente tenha aí alguma coisa melhor no futuro. Gente, para quem acha que é perseguição contra a Binance, não existe nenhum tipo de perseguição contra a Binance, muito antes pelo contrário, eu acho que todo mundo aí opera na Binance, diversos clientes meus operam na Binance, eu calculo imposto na Binance todos os dias, e o meu intuito com relação à Binance é que sim, todos os relatórios sempre melhorem cada vez mais, né? Que se existir deles essa consciência de que os relatórios precisam melhorar, os extratos precisam melhorar, os arquivos precisam melhorar, as APIs devem funcionar. Se já existe esse reconhecimento disso, já é um bom sinal de que eles estão mexendo nisso e têm ideia de regularizar isso também, né? E como eu disse, a questão do QAC, a gente não pode imputar essa culpa à Binance, porque é uma exigência mundial, né, gente? Não é uma exigência nem só do Brasil, é uma exigência mundial. A pressão está fortíssima nesse sentido e pega todas as exchanges, não pega só a Binance. Então não dá para pegar a Binance de Cristo nessa questão do QIC. Não, isso é uma realidade de mercado que a gente vive e vai consequentemente pegar todo mundo, ok? Gente, um beijo grande e boa semana para todos nós.